Olá, gente! Retornamos para a nossa leitura bíblica e nós estamos naquela parte maravilhosa de Gênesis 15, onde Deus mesmo pega Abrão, leva ele para fora da tenda, faz ele olhar para o céu, pelas estrelas e lhe promete uma descendência numerosa. E mostra que Abrão acreditou em Deus e a fé dele foi acreditado como justiça. É engraçado mostrar aqui que esse crer em Deus é o que nos justifica. Essa fé que eu estava explicando, que é uma fé de confiar. Se você acredita em Deus, você acredita no que Ele diz que é bom. Você acredita no que Cristo fez. Você acredita nesse caminho. Então, se Deus manda ler a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. Se Deus manda orar, nós vamos orar. Se Deus manda se separar do mundo, nós vamos separar do mundo, porque essa é a fé. A gente sabe, por causa da reforma protestante das cinco solas, né? A gente acredita que somente a Escritura vai nos conduzir. A gente acredita que é só Cristo que salva e é esse caminho. A gente acredita que não é pelas obras, mas é somente pela fé. A gente acredita que não tem nada a ver com o que nós fazemos, é somente pela graça de Deus. Então é Deus que derrama graça, porque em nós não merecemos. E a gente acredita que toda glória é só de Deus, que ser humano nenhum pode receber essa glória e que só Deus é glorioso. E a gente volta, depois de recapitular esse somente fé, esse creu e foi acreditado como justiça, para o nosso texto. A gente vê que Abraão creu e foi acreditado como justiça. E o Senhor ainda diz: eu sou o Senhor, que tirei do Ur dos Caldeus para dar você esta herança. Sabe o que eu acho incrível? É que aqui a escritura mostra que Abrão estava com o pai em Ur dos Caldeus. E o pai resolveu ir para Canaã, mas parou em Harã. Em Harã ficou. E o Senhor chegou e falou para Abrão sair da parentela para ir para a terra que ele vai mostrar em Harã, não em Ur dos Caldeus. E quando o Senhor se apresenta, ele vem dizendo que eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Então ele está mostrando que desde o desejo do pai dele, lá em Ur dos Caldeus, foi o Senhor colocando ele nas mãos. Foi o Senhor tomando o pai e falando: vem, traz Abrão que eu tenho uma terra para dar para ele. E aí perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber se tomarei posse dela? E respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não as cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxortava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado em um sono profundo, e eis que vieram sobre ele densas trevas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus não atingiu a medida completa. Gente, o tanto de coisa que a gente tem para falar sobre esse texto. Então vamos voltar e eu quero falar com vocês o seguinte: o que são esses animais, né? Por que Deus manda pegar os animais, abrir para falar algo, para prometer? O que está acontecendo aqui? Primeira coisa que nós vamos falar, quando a gente começa lá em cima,
Quando a gente começa aqui, ó, traga uma novilha, uma cabra, um carneiro, com 3 anos de vida, existia nessa fase uma parte de acordo comercial. Para a gente fazer um acordo onde a palavra valesse mesmo, eles vão sacrificando animais. E aí eles entravam no meio desses animais e faziam um pacto. E era um pacto de sangue. Caso um deles não cumpra um pacto, o outro poderia exigir até a morte. Então existia um pacto que era mais profundo. Deus fala e Deus diz, né, que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. A gente foi feito para ser igual a Deus, entendeu? E como a gente foi feito para ser igual a Deus, e Deus nunca mente, e Ele é impossível, incapaz de mentir, era para que nossa palavra tivesse esse poder de jamais falar jamais falar mentira. A gente sabe que o pecado, ele afetou profundamente o ser humano. E hoje em dia a gente faz contratos, né? A gente vai para a justiça. Então não é que a gente acredita qualquer coisa. Ah, agora essa casa é sua. Não me passa para você ver como é que chama? O negócio da casa, a escritura da casa, para ver se eu acredito. Então a gente acaba precisando de contratos. Deus não mente. Mas nesse relacionamento de Abrão com Deus, Abrão precisava de uma garantia. E o Deus é tão misericordioso que quando Abrão falou, como eu posso saber se vou tomar a posse dela? Deus resolve dar uma garantia. Dar uma garantia para Abrão e colocar na Bíblia para que os descendentes saibam que Deus mesmo deu a garantia. Então é isso que está acontecendo. Está acontecendo aqui uma garantia dessas promessas de Deus. Ele abriu e começou a enxotar, só que cansou. Quando ele cansou, o Senhor Deus mesmo vem e fala, ó, eu te garanto. Mas não vai ser fácil. Esse caminho de restauração, onde todas as famílias da terra serão abençoadas, ela vai parecer por uma promessa. Você vai ser descendentes, seus descendentes vão ser escravizados. Acaba que essa nação vai ser corrigida. Não é que eu queiro o mal, mas acaba que vocês vão acabar conhecendo o mal. E depois vocês vão vir para essa terra. E você, Abrão, vai ser sepultado em paz, na velhice. Você não vai passar por isso, mas seus descendentes passarão. E aí a 4ª geração de seus descendentes vão voltar para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Gente, Deus, Ele é longânimo. Eu sempre gosto de deixar claro que Deus vê tudo. E Deus se importa com o que vê. Vai ter respostas para cada pecado. Vai ter o dia, o grande, o maravilhoso e o terrível dia do Senhor. Vai chegar um momento onde a ira dele vai se acender. A gente faz nossas maldades, a gente negligencia nossos filhos, negligencia nosso trabalho, a gente gasta nosso tempo com coisas erradas, a gente fala mal dos outros e acredita que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. E ele fala que vai chegar um momento que a maldade dos amorreus vai atingir a medida completa. E nesse momento, Ele mesmo, Deus mesmo vai vir com juízo. Então, quando a gente continua, ele diz, depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos quineus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus, dos jebezeus. Aqui, o contrato inicial era que os dois, tanto Deus quanto Abrão, passasse e fizesse um vínculo. Mas Deus garantiu por si só. Ele fez essa aliança sozinho.
Ele fez aliança mediante a quem ele era. Ele fez uma promessa incondicional, independente do que Abraão fizesse, do que os descendentes fizessem. O próprio Deus deu aquele pedaço de terra bem delimitado para os descendentes de Abraão. E às vezes, o que acontece? Às vezes a gente fica nessa dúvida, por que tanto conflito por um pedaço de terra, né? Por que tanto conflito por aquele pedaço? Por que o povo de Israel é expulso e volta e etc e tal? E é óbvio que esse pensamento sobre Israel, seus descendentes, não faz parte da teologia da nossa igreja. A nossa igreja crê que a salvação é apenas por Cristo, que eles não são diferenciados. Porém, é importante dizer que a briga deles é porque eles realmente acreditam, desde sempre, desde esse discipulado, que Deus deu aquela terra para eles. E a palavra de Deus significa que aquela terra é deles e eles precisam ser fiéis, porque quando eles estiverem naquela terra, né? Fazendo o sacerdócio deles, eles creem que através daquele local eles vão receber as bênçãos de Deus. Então existe uma disputa pela região da terra por causa dessa passagem. Deus deu de forma incondicional aquele pedaço de terra para os descendentes de Abraão, para os israelitas. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva e talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a resposta de Sarai. É tão engraçado, né? Deus prometeu um filho legítimo para Abraão. Deus tinha falado, não vai ser Eliezer, vai ser um filho legítimo, seu. A gente sempre tem esse desejo de ajudar Deus, né? Se Deus prometeu alguma coisa para você, você vai dar um jeito de ir na direção, em vez de querer ser fiel no pouco. Às vezes, toda vez que a gente tenta ajudar Deus, a gente acaba atrapalhando. As promessas que Deus fez para você, elas vão se cumprir. Você não precisa ir atrás, você tem que ser fiel no pouco. Das coisas que Deus te colocou. Se hoje você está estudando, é estudar da melhor forma possível, que Deus mesmo vai abrir as portas. Se você está trabalhando, é ser o mais fiel possível nesse trabalho. Se você está namorando, é ser o mais honrado possível no seu namoro. O que a gente precisa é entender essa fidelidade nos recursos que Deus nos colocou no agora. E sendo fiel no agora, Ele mesmo coloca a gente fiel no muito. Tem a história de José, né? Onde ele vai para o Egito, né? Onde Deus falou que ele ia ser um representante, que ele ia ser um líder. Ele mostrou o céu, ele mostrou a lua se curvando perante ele, as estrelas, mostrando que ele ia liderar mesmo. E ele foi um líder onde ele foi. Ele não ficou indo, manda recado para o faraó, deixa eu ir lá. Não, ele como escravo, ele agia como líder. Onde ele ia, ele agia como líder. Ele era fiel da melhor forma que ele podia. E foi Deus mesmo que foi abrindo as portas. Então, é importante dizer que Deus não precisa dessa nossa racionalidade humana. Deus precisa que a gente acorde, que a gente leia a Bíblia, que a gente ore, que a gente se preocupe com nossos vizinhos, que a gente evangelize, que a gente vá para a igreja. Então seja fiel no pouco, que Ele mesmo, conforme você sendo fiel, Ele vai te colocar no muito. As promessas que Ele fez é diante de um pacto de fidelidade. Só que essa é a visão do homem. Deus falou que ele ia dar um filho legítimo. A Sarai pensou, nossa, eu não vou conseguir procriar, mas Abraão ainda pode. É comum.
às vezes você dá a escrava pro homem, o filho da escrava é seu. Como ela te pertence, o filho da escrava é seu filho. Então vamos pegar, você deita, provavelmente Agar deve ser uma serva egípcia que devia vir desde quando saiu do Egito. E devia ser a melhor amiga de Sarai, devia ser a melhor serva, devia ser a que estava em contato íntimo. E quando isso aconteceu, quando ela resolveu dar para Ismael, que é esse fruto da carne, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e a engravidou. Assim que ele namorou com Agar, ele já engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Gente, é muito diferente quando algo é feito segundo a carne e é algo feito segundo Deus. Você quer saber quando você está fazendo algo segundo a carne, que não é Deus que está pedindo? Primeira coisa que você faz é se vangloriar. Essa glória é vã. Nossa, eu engravidei. Sarai, não. Nossa, como eu sou, né, maravilhosa, como meu corpo é reprodutivo. Deus me abençoa mais. Eu acho que Deus não gosta muito da Sarai, não. Porque, ó, eu engravidei. Ela não. Aí você já começa a olhar do tipo, Deus me ama e não ama ela. Quando é segundo a carne, a glória não é de Deus. Porque a gente acha que foi algo que a gente fez, tem a ver com algo que a gente é. Quando as coisas são de Deus, quando é o Espírito Santo através de você, você tem certeza que você não tem capacidade nenhuma de fazer aquilo. Não existe glória humana. Você é um vaso de barro que está simplesmente sendo usado. Você tem a certeza de que qualquer hora você pode perder a vida, você pode perder a inteligência, você pode perder a voz, você pode perder as condições financeiras, você pode perder sua família, você pode perder tudo. E você tem a noção exata que não é você, é Deus. Então a gente vai ali um contraponto entre a visão do reino dos céus e a visão do homem. Deus mostra do filho, né? Essa história mostra um filho segundo a carne, que é Ismael, que a partir do momento que concebeu ele, já começou a trazer vanglória. E um filho, mediante o Espírito Santo, que a gente dá risada, a gente não acredita. O nome de Isaac é Isaac porque é risada. Quando Sarai engravidou, falou, meu Deus, é certeza que não sou eu, como esse corpo velho vai engravidar? É hilário, é engraçado. Como é que Deus nos usa para algo do tipo que a gente sabe que não é a gente. Então, essas coisas, comece a observar as coisas do seu dia a dia que te traz vanglória, que faz você achar, eu sou bom, eu visito fulano. Então nem visita, gente. Se for algo para a pessoa achar que você é boa, se for algo para ser com orgulho, é você estar tentando ajudar Deus. Sabe Deus? Ele usa quem Ele quer. Se você não visita fulano, o outro visita. Entendeu? Agora, se você realmente quer visitar, visita nessa humildade de saber que a palavra que você vai falar ali é o Espírito Santo, não é você. Faça conforme o Espírito Santo. Porque se sua cabeça estiver no jugo de Deus, o jugo dele é suave, o jugo dele é leve, o jugo dele não traz peso. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva nos seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Ela está tratando Sarai mal porque acha que está podendo mais. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. E Sarai tanto maltratou Agar que acabou fugindo. É engraçado, né? Quando ela falou, né? Quando Sarai levantou com arrogância e Sarai conversou com Abrão, Abrão falou, você é minha esposa, é com você que eu tenho aliança. A minha autoridade está com você. Você tem autoridade de esposa. Faça com ela o que você quiser. E eu acho engraçado que provavelmente, né,
quando fala que Sarai maltratou tanto Agar, a gente fica pensando nessa parte da carne, dessa maltratar do tipo machucar, subjugar, bater. Eu não acredito que seja isso que aconteceu, porque não tem relatos de violência. Mostra que os homens que moravam, que nasceram na casa de Abrão, saíram para lutar com ele. Mostra um Abrão que humilde, mostra uma Sarai que responde o marido fala, finge que é minha mulher, finge que é minha irmã, ela finge. Mostra uma aliança ali muito grande. O que eu creio que esteja acontecendo nessa situação é que Agar se achava, tipo assim, ela tinha que pegar água, agora ela estava grávida, ela falou, Agar, pega água, de jeito nenhum, né? Então assim, foi um bater de frente e mostrar a Agar que ela não era melhor. Sabe quando o nosso orgulho está ferido? Quando Agar queria um lugar de destaque, então Sarai não deu. Sarai mostrou quem ela era, Sarai mostrou o quanto impotente ela era, o quão naquela casa só ela era a esposa e Sarai era uma serva. Só que naquele lugar, sabe quando a gente acha que a gente merece mais? E o mundo não dá. Sabe quando a gente acha que a gente merece algo e a pessoa, quem é fulano para falar assim de mim? Gente, nós somos muito piores do que a gente imagina. Nós somos muito piores, não é que a gente merece essa honra toda, não. É porque a gente não tem ideia do quão ruim nós somos. Se tiver alguém falando mal de mim, eu vou dizer, não sabe nem a metade. Eu sou muito pior do que isso. Eu não mereci ir para o céu, mas graças a Cristo. Então, essa arrogância de se achar melhor, de se achar a grávida, a quem Deus abençoou, quando Sarai foi lá e forçou ela ver que ela era serva, ela ficou muito chateada. E ela acabou fugindo. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente começa a ganhar um dinheirinho, já começa a achar que é melhor que os outros, a gente começa a ganhar uma posição de destaque, já começa a colocar dedo nos outros, a gente começa a estudar um pouquinho mais. Então a gente sai fazer uma especialização ali, ó, de um fim de semana, quando volta, se você tem uma informação que o outro não tem, é do tipo, tadinho deles, morrendo na ignorância e eu aqui navegando no meu barco da sabedoria. Nós somos essas que tudo que a gente faz traz arrogância. E quando ela viu que Sarai maltratou Agar, o anjo do Senhor, o próprio Deus, foi até Agar, perto de uma fonte de deserto no caminho de Sur, e perguntou, Agar, serva de Sarai? Ai, gente, Deus é maravilhoso. Ele apareceu para Agar e identificou ela. Oi, Agar. Sabe quando você tá sozinha e de repente fala, você não é ninguém? É do tipo, Agar, serva de Sarai? De onde você vem? Para onde você vai? Então, Agar, você é serva. Volta ao seu lugar. Para onde que você está indo, minha filha? Volta para o seu lugar. Você é serva. E nós todos somos, tá? Nós todos somos servos. Nós somos servos. E ela responde, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Vem cá, Sarai. Você percebe que Deus está preocupado individualmente com Sarai e individualmente com Agar? Deus é um Deus pessoal. Deus vai em Agar e fala, vamos tratar sua arrogância. Vamos desenvolver a humildade. Agar, quem te definiu serva de Sarai fui eu. Volte lá, sujeite-se, sirva. É tão engraçado que Deus está querendo ensinar ali para Agar um dos princípios do reino. Jesus disse, imite a mim, né? Que sou manso e humilde. Agar estava querendo fugir por causa da arrogância. E Deus, quando chega nela, ele não falou, você está certa. Ele fala, você foi colocada como serva.
se sujeite a ela. Sabe, empregos, se sujeite. Você sabe quem colocou os nossos representantes, os nossos líderes? Foi Deus. Se sujeite, respeite. Existe sim. Não existe uma hierarquia no céu. Existe Deus, Jesus. Jesus. E existe seus súditos, servos. Mas aqui na terra, existem sim. Nós temos nossos presidentes, nós temos nossos professores. Os filhos devem reverência aos pais. Existe sim algo extremamente importante. A gente tem que reverenciar e entender que tem uma hierarquia na terra, não nos céus. Existe uma hierarquia na terra. Existe um respeito, mas onde o maior é quem serve. Então volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá cantar. E disse-lhe ainda mais, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor viu seu sofrimento. E ele diz mais: ele será como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra eles, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. É engraçado, né? Ele vai lá, ele manda ela se sujeitar, mas ele faz uma promessa: você vai ter dele, seu filho, ele vai ser independente, ele vai ser um jumento selvagem, ninguém vai dominar ele. E ele não vai se submeter a ninguém. E ele vai ser hostil a todos. Ele vai viver em guerra. A mão dele vai ser pesada contra todos e contra todos seus irmãos. É como se falasse para ela que ele teria a sabedoria dos homens. Ele seria forte segundo os homens. Então, ela vai ser dominada, mas ninguém vai dominar ele. Ele vai ser o mais forte, ele vai subjugar, ele vai brigar com os irmãos. E essa foi a promessa. E Agar vem aqui e diz: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que havia falado: tu és o Deus que me vê. Então Deus viu ela, Deus se importou com ela, pois dissera: teria aí visto aquele que me vê? Agar teve um filho de Abrão, e a ele deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos quando Agar deu-lhe o filho de Ismael. É isso, meu povo. Nós acabamos de ver o filho segundo a carne. Então, o filho segundo esse padrão do mundo, que vai ser realmente, não vai se submeter a ninguém. Ele vai ser hostil e ele vai ser livre e ele vai ser segundo o padrão do mundo. Essa descrição, né, do que é segundo o mundo, segundo Deus, como é que são os filhos, qual que é a diferença, é muito comum no dia de hoje a gente perceber. Às vezes, se alguém chegasse para uma pessoa que tem muita ambição e falasse: vou te dar um filho e ele vai ser o mais rico entre os ricos e ele vai dominar tudo e ele vai ser o maior vendedor de, não sei, de celulares que existe, então tenha em paz seu filho. Ele não falou se essa pessoa ia desenvolver paz, se a pessoa ia desenvolver humildade. Ele não falou se ia entrar no caminho do Senhor, mas ele falou a bênção que a pessoa espera. E as bênçãos segundo a carne, a maioria das vezes, traz destruição. Então, toda vez que a gente for orar, sabe, que for pedir as bênçãos de Deus, uma das orações é que venha o reino dele, a vontade dele. A gente não sabe o que é bom, a gente não sabe o que é mal, a gente não sabe realmente, porque esse querer foi distorcido. Então, que a gente possa querer a vontade de Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por estar nos levando e nos conduzindo à leitura da sua Bíblia. Que a sua palavra
nos purifique, nos santifique, Senhor, que nós, nossa igreja, todos que estão crescendo junto em leitura da Bíblia, em oração, possa querer saber a sua verdade, possa querer fazer as orações segundo o que o Senhor acha bom. Transforma nosso coração, transforma nossa mente, que as nossas bênçãos, os nossos pedidos sejam o que o Senhor considera bênção. Que a gente possa viver segundo o Espírito do que segundo a carne, Senhor. Senhor, esteja com a gente, esteja transformando nossa mente, esteja transformando nosso coração, esteja transformando os nossos desejos. Em nome de Jesus. Amém, amém, até, meu povo.